Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Termino com este segmento, esta reflexão sobre a verdade sem muralhas. Tem sido um tópico bastante interessante e considero que há muito mais para ser investigado nas Escrituras sobre este mesmo assunto. A verdade é como uma garantia no processo da vida e por isso é um dos valores mais requisitados. Como palavra de Deus, a verdade conforme exposta por Jesus não é uma declaração misteriosa, mas aberta a todas as pessoas. Pela explicação da verdade do Evangelho, o ser humano é posto em contacto com a mensagem da sua redenção. Quer dizer com isto que Jesus declarou a palavra da salvação ao ser humano. Tendo completado toda a vontade do Pai, Jesus humilhou-se a si mesmo até à morte, e morte de cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesus não permaneceu na sepultura, mas ressuscitou. Jesus, tendo vencido todo o mal, tornou aberta a todas as pessoas a porta da salvação. Agora, e como ensinou o apóstolo Paulo, a nossa fé não é em vão, como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15. A nossa fé não está baseada em palavras de homens, mas na palavra de Deus, que é viva e permanece. A nossa fé está em Jesus, que enfrentou em nosso lugar o julgamento que merecíamos. A nossa fé está na verdade de que em Jesus podemos vir perante Deus Pai e somos aceitos como nos ensina o Evangelho. É sobre esta palavra de Deus que é a verdade e que Jesus anunciou que nós nos firmamos. Para terminar este tópico que foi considerado ao longo de várias semanas, pensei em refletir um pouco sobre a questão da combinação entre a verdade e a felicidade. Achei muito interessante que há muito comentário na internet sobre este assunto e também livros escritos sobre estes mesmos tópicos. Segundo o que eu observei, há muitas pesquisas e vários relatórios sobre este assunto e muita inquirição sobre como combinar a verdade e a felicidade. Este é sem dúvida um assunto muito abordado nos mais diversos setores da sociedade. Num certo estudo que foi feito, foi posta a questão: qual o mais importante, a verdade ou a felicidade? A conclusão a que chegaram foi que quem dá prioridade à felicidade acaba por procurar pela verdade. Ao mesmo tempo, o estudo verificou que quem busca a verdade chega ao ponto de compreender que a felicidade é um ingrediente bastante importante na vida. Achei também curioso que dois subtópicos que se manifestam nesta busca pela verdade e a felicidade é o da integridade e o da realização pessoal. Isto diz-me que o ser humano dá muita importância ao fundamento da sua vida. Este fundamento é caracterizado como aquilo que é a verdade. Uma outra forma de ser considerado este assunto é analisar o que é a integridade. Por seu lado, o assunto da realização pessoal, ao qual é dado bastante importância, é o tema que ajuda a qualificar o significado e propósito da vida. Os que buscam a verdade têm nela o fundamento sobre o qual se firmam e dão andamento à sua vida, aos aspectos da sua existência, planos, visão de vida. Os que dão mais valor à felicidade desejam sentir-se realizados na vertente emocional da sua vida. Mas é interessante que, seja por uma via ou por outra, as pessoas acabam sempre por chegar, respectivamente, ao tópico da importância da verdade e ao valor imprescindível da felicidade. Pessoalmente, eu penso que buscar unicamente a felicidade pode se tornar como a experiência que o perdido no deserto tem quando vê à distância um oásis e quando chega lá vê que era apenas uma miragem.
Ao mesmo tempo, se a pessoa busca a verdade só para satisfazer um capricho pessoal, tal iniciativa poderá não render o fruto desejado. Consideremos o assunto da felicidade. O que é a felicidade? Esta pergunta é muito subjetiva, vista a pergunta depender bastante do seu contexto. De uma forma sucinta, a felicidade é o produto de um conjunto de circunstâncias que incluem qualidades como o sentido de bem-estar, a alegria, a satisfação, o sentido de realização e outras. Visto o estado de felicidade ser arbitrário, porque depende do que a pessoa, o que a pessoa busca, o que a pessoa semeia na sua vida, há por isso as mais variadas interpretações sobre o que é a felicidade. Se a felicidade é procurada só porque a pessoa quer ser feliz, tal busca poderá ser incerta. Porquê? Porque a felicidade é o resultado de algo. A felicidade necessita de um fundamento. Por isso, eu pessoalmente penso que a felicidade deve ser o fruto de um propósito que se procura realizar. É melhor buscar a realização do propósito da vida e, nesse trajeto, a felicidade se manifestará como acompanhante de viagem. A felicidade por si só é abstrata se não tiver ligação com o propósito e significado. Eu creio que a felicidade pode vir de alvos realizados ou que estão sendo realizados. Neste aspecto, a verdade é o fundamento necessário para dar firmeza ao propósito e significado na vida. Este mesmo fundamento providencia para a realização da felicidade. Sem a verdade, a felicidade genuína será evasiva. O desejo pela verdade começa no íntimo da pessoa. Não para procurar subterfúgios, ou seja, pretextos ou rodeios, mas porque a verdade é essencial como alicerce da vida e para a sua vivência. Mesmo que a verdade pareça ser como uma pequena semente, esta sendo recebida como a terra que recebe a semente, a seu tempo dará o seu fruto. A verdade recebida dá ocasião para que o seu efeito seja manifesto. Como dizia Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É interessante que Paulo, no versículo 5 deste mesmo capítulo 13 de 2 Coríntios, encorajou aos cristãos a examinarem-se a eles próprios. Era importante eles analisarem os seus motivos e os seus alvos, porque como Paulo mostra pelo contexto deste capítulo, a pessoa é eficaz no que faz ao operar segundo os princípios da verdade. Nisto podemos dizer que a verdade não receia as provas da vida. Sabemos que há contornos na vida que nos fazem passar pelo vale da prova. É sempre bom evitar este tipo de vale. Sempre que seja possível, evite o vale da perturbação. Mas quanto à verdade, esta não receia as provas que surgem ao longo do caminho. Quero aqui dar o seguinte acontecimento como ilustração. Certa ocasião, o meu pai mostrou-me o lugar onde os transformadores industriais eram testados. O equipamento neste enorme laboratório era impressionante. Parecia que estava num centro de investigação ou pesquisa espacial. O meu pai explicou-me que os transformadores fabricados na empresa tinham que ser sujeitos a exames rigorosos antes de serem entregues aos respectivos clientes. Era importante certificarem-se que estes aparelhos não tivessem deficiências. O transformador tinha que funcionar de forma segura e segundo os propósitos pré-determinados antes que fosse integrado na sua respectiva rede elétrica. Assim é com a verdade. A verdade não tem problema em ser testada. A verdade sempre se mostrará
como uma plataforma confiável. A verdade providencia a segurança para a pessoa que a recebe e se orienta por ela. Se houverem brechas nos planos e crença da pessoa, estas manifestam-se onde houver alguma carga legítima sobre estes planos ou crenças. Por isso, em assuntos de fé, é sempre importante a pessoa ouvir e abraçar a verdade provada que Jesus anunciou. Gostamos que a vida tenha belos ornamentos, que são as coisas que contribuem para o nosso bem-estar, que são os planos ou atividades que dão um bom sabor à vida. Mas se não houver nestes ornamentos da vida a força sustentadora da verdade, tais ornamentos, com a mudança de circunstâncias, perderão o seu brilho. A verdade, em termos de integridade, oferece um sentido de confiança. Por exemplo, um barco que seja certificado como íntegro terá a garantia de que a sua quilha não esteja quebrada. Um carro íntegro significa que é carro de confiança e que, com toda a probabilidade, as suas rodas não vão sair do seu eixo em plena viagem. Um edifício que tenha a sua estrutura num estado íntegro é fiável e não cairá perante o embate de uma tempestade normal. Há um ponto importante a ser compreendido quanto à verdade, que é o seguinte: a verdade só entra para fazer a sua obra de libertação, onde esta é conhecida de uma forma relacional, como nos mostra João 8,32, onde lemos as seguintes palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como já referi em vídeos anteriores, a expressão conhecereis a verdade implica ter um tipo de experiência com a verdade, de forma a que a pessoa passa a conhecê-la. A pessoa tem uma experiência com a libertação e com a verdade. Agora, notemos que neste versículo a palavra conhecereis está na forma de verbo. Significa que a pessoa tem que fazer algo. A pessoa não está num estado passivo, mas num estado ativo. É preciso fazer algo de significado para que a verdade possa ter o seu efeito libertador na vida da pessoa. É preciso conhecer a verdade. O seguinte versículo em Apocalipse 3:20 ilustra-nos o que fazer. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está à porta a bater. A pessoa que tem que ouvir e abrir a porta para que o Senhor possa entrar e cear. Tenho ouvido pessoas a dizer: se Deus é assim tão poderoso, por que é que Ele não salva todas as pessoas? Bem, essa interrogação manifesta a falta de conhecimento sobre a verdade do Evangelho. Olhando bem para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, notamos que a pessoa é que tem que abrir a porta. Quem está dentro de casa é que abre a porta. O Senhor quer entrar na vida das pessoas e com a sua mensagem da verdade, Ele quer fazer a sua obra de libertação. Mas é preciso abrir a porta para Ele entrar. No início comentei um pouco sobre o aspecto da felicidade. Felicidade é um valor intensamente procurado. Mas na realidade, o que é que poderá ser feito com a felicidade se esta não for o fruto da obra da libertação pela verdade? A felicidade sem uma referência é muito passageira. Porém, a felicidade que vem como resultado da obra da verdade, essa felicidade terá um fundamento bastante sólido. A verdade e a felicidade continuam a ser procuradas. Estes são dois valores que dão estabilidade e prazer à vida. Eu pergunto, por onde é que tem andado à procura da verdade e da felicidade? Há lugares que oferecem ideais muito parecidos com a verdade e a felicidade e conseguem atrair pessoas. Eu pergunto mais ainda, por que não vir a Jesus,
que garantiu a verdade que ele anunciou ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus garantiu a libertação e a consequente felicidade a todos que vierem a Ele. Ele deu provas disso ao ressuscitar dos mortos. Por que não vir a Jesus agora? Ele está à porta da sua vida, do seu coração a bater. Ouça, como é que se ouve? É ouvir a mensagem do Evangelho. E Jesus, pelo seu Evangelho, diz que quer entrar em nossas vidas, fazer parte da nossa vida, ter comunhão conosco. Abrir a nossa vida a Ele é dizer: Senhor Jesus, entra. Entra na minha vida, salva a minha alma, perdoa os meus pecados. É dizer a Ele: eis-me aqui para ser teu, ser de Jesus. Fala assim com Deus agora, dizendo: oh Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. E Deus ouve as pessoas que veem Ele sempre através de Jesus. Leia a Bíblia um pouco, todos os dias, um pouco da Bíblia. Isso é importante para que possa crescer em conhecimento sobre as coisas de Deus. Fale com Deus sempre em oração, sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que deu a sua vida em resgate pela humanidade. Foi Jesus que deu a sua vida e que ressuscitou, e Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Também logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho, porque isso será tão importante para a sua formação como discípulo de Jesus. Deus tem coisas boas para dar. Ouça o que diz o Evangelho. Continuamos orando para que a bênção de Deus seja repleta na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.